vou tentar explicar para os irmãos o que aconteceu quanto o nosso pai. Outra coisa que eu quero explicar para os irmãos. Muitas pessoas estão dizendo que não foi o pai que criou o homem. Se não foi o pai que criou o ser humano, muitas pessoas dizem que foi o diabo que criou o ser humano. Eu digo para vocês, irmãos, o diabo não tem poder de criar ser humano. Nunca teve e jamais terá. Porque o nosso pai não permitiu que ninguém tenha esse poder de criar ser humano. Ninguém tem esse poder. Somente ele. O homem pode criar máquina, avião de guerra, pode criar o que for. Mas o ser humano, somente ele que cria. Agora, sobre o que aconteceu no Monte Sinai, quando o nosso pai enviou um anjo. Nosso pai enviou um anjo até Moisés. Pode ter sido uma das duas testemunhas, pode ter sido o Messias, pode ter sido outro anjo. Mas ele enviou até lá. Quando Moisés recebeu aqueles 10 mandamentos, ele viu o que acontecia naqueles 10 mandamentos: não matar, não roubar, não adulterar, não fazer imagem de escultura, não ter outros deuses diante do nosso pai. Ele viu uma bomba na mão dele. E aí o que ele fez? Ele chamou todos os anjos caídos e falou: olha aí, ó. Porque o diabo também é filho do nosso pai, só que é um filho bastardo, rejeitado. Ele se rebeliou. Todos os anjos caídos. Então, mas ele é filho também. Quando ele recebeu os mandamentos e viu, ó, com esses mandamentos aqui, nós somos obrigados. Nosso pai deu uma ordem para o anjo dar uma ordem para Moisés. Você é obrigado a levar esses mandamentos até o final dos dias. Quando Moisés viu isso, o diabo Moisés viu isso, ele falou: poxa, agora complicou. Complicou tudo. Porque, pô, o meu plano é destruir a terra, ver sangue, ver todo mundo se matando, e agora? E aí o Moisés com com as duas pedras na mão, dos mandamentos, ou uma, ou duas, alguns lugares dizem que são uma, alguns dizem que são duas, não dá a saber porque eles adulteraram tudo. Quando ele viu aqueles mandamentos na mão, ele pensou: se o nosso pai, o Criador do céu e da terra, fez os mandamentos, escreveu em pedra, ora, vamos fazer uma cópia barata e vamos escrever nossos mandamentos em pedra também. Nosso pai disse para não matar. A gente escreve mandamentos em pedra para matar. Nosso pai disse para não adulterar as escrituras. A gente faz uma adulteração das escrituras. Quando você pega os primeiros 5 livros da Bíblia, a famosa Torá, se você for em Deuteronômios, você vai ver os mais de 600 mandamentos de Moisés ali. Ele escreveu em pedra. Por isso que Paulo diz: esses mandamentos escritos em pedra é mandamento de morte. Agora eu pergunto, muitos irmãos dizem que é os 10 mandamentos que o nosso pai enviou. Aonde nos 10 mandamentos que o nosso pai enviou está dizendo para matar alguém, roubar alguém? Não está escrito isso. Então o diabo teve um plano. Ele fez uma cópia barata. Ele pegou os mandamentos, pegou pedras, escreveu em mandamentos, os mandamentos dele em pedra, para fazer uma cópia barata com o nosso pai. Então quando ele desceu para aquele povo judeu lá embaixo, aí ele fez um show. Ele fez um show. Nuvem de fogo, salsa ardente, saiu fogo. Ele fez um show, porque ele é especialista em fazer show. Eles são especialistas em fazer shows. Os anjos caídos sabem que o ser humano não passam de crianças. Então eles fizeram os showzinhos dele. Fizeram salsa pegando, a madeira pegando fogo. Né? Ele não fez cair fogo do céu. Não fez o dilúvio, ele não fez muitas coisas. Fazer uma sarça lá no Monte Sinai. E aí o diabo, para enganar o povo, Moisés para enganar o povo, ele falava com ele mesmo. Ele falava com ele mesmo. E aí o povo via: ó, você... Por que só você fala com Deus? As pessoas perguntavam isso para ele. Por que Deus não fala com a gente? E aí ele fazia um showzinho, né? Na hora que ele fez aquela: ó, vem aqui, todo mundo tem que tomar banho, se lavar durante 7 dias, que vocês vão escutar a voz de Deus. Era ele armando tudo isso. E eles sabem fazer teatro, os anjos caídos sabem fazer teatro até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Para enganar a população da Terra, eles fazem os teatros deles. Hoje, se vocês verem os filmes, as pessoas falam em ET, extraterrestre, eles fazem filme disso. Os irmãos têm dúvida, assiste o filme que eles fizeram do extraterrestre Paul. Assiste, vocês vão ver. Eles zombam da cara do ser humano, porque o ser humano acredita em qualquer coisa. Agora, os anjos caídos, eles fizeram os carnavais deles, eles se fantasiam de animais, de extraterrestres, fazem as fantasias deles. Mas isso não existe. Isso não existe, é absurdo. É absurdo, eles estão presos nessa terra. Não tem como anjos caídos sair daqui, não tem como ser humano sair daqui. Está todo mundo preso aqui. Não tem como. Aí as pessoas falam: ah, vai na Lua. Ninguém chegou à Lua. Isso é uma farsa. Os russos, que têm toda a tecnologia, nem os Estados Unidos têm a tecnologia que os russos têm. Que a tecnologia espacial que os russos têm foi dado pelo Vaticano. Porque é o Vaticano que está controlando o cometa que vai vir na Terra 1335 dias antes da volta do Messias. Ou 30 dias antes, ou 30 dias depois que a besta assumir a Terra.
Então eles já estão controlando. Nem a NASA, que se diz tão poderosa, tem a tecnologia que o Vaticano tem, espacial, que o Vaticano deu para os russos. Tanto é que quando você vê um russo, um americano, indo para o espaço, eles têm um certo lugar que não consegue mais passar. Os corpos do humano não suportam. Tem um certo lugar que o corpo já não passa. Os russos mesmo decolam. Tem um lugar. Então, tem um lugar no espaço que o ser humano, se passar, morre. Então eles fizeram a farsa da Lua, fizeram um monte de farsas. E aí hoje, os anjos caídos, qual é o maior trabalho dos anjos caídos hoje? Para enganar a população? O teatro, filmes, novelas. Com isso eles enganam o povo. Entendeu? Então, quando vocês verem Moisés recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai, ele fez um show. Fogo, salsa ardente. E ele falava com ele mesmo. Se você for num teatro, você vai ver as pessoas falando com elas mesmas. Isso aconteceu com os anjos caídos. Então, para Moisés, o diabo, Israel, enganar a população da terra, eles precisaram fazer isso. Fazer aquela farsa no Monte Sinai. Depois que ele desceu lá no povo, o povo estava fazendo um bezerro de ouro. Ele pega os mandamentos do nosso pai, quebra. Porque ele não estava com raiva do bezerro de ouro. Ele estava com raiva que o povo deixou de adorar ele para adorar o bezerro de ouro. E ele escolheu um povo. E aquele povo é o povo judeu até hoje. Por isso que ele mesmo pede para não fazer outra imagem. Ele mesmo começa a pedir. Se for ler lá nos mandamentos, porque assim, quando você vai ler capítulo 3, ô Robert, que diz lá que foi Deus que falou com ele na sarça, tudo ali é uma farsa. Tudo ali tá bem claro que não foi nem o nosso pai. Né? Então, aqui na parte quando ele fala assim, ó, cadê? Deixa eu achar aqui. E um anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e ele viu, e eis que a sarça ardia no fogo, e todavia a sarça não se consumia. Então ele falou, né, então eu vou lá, tal, ver essa maravilha. E logo adiante ele fala assim, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, tá deixando bem claro, o Deus de teu pai, quem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Tá claro aqui. Não foi nosso pai que estava falando com ele. Como eu digo, ele fez uma farsa. Ele fez isso por quê? Porque o ser humano é como se fosse uma criança, então ele engana as pessoas. Ele engana. Enquanto ele falava com as pessoas lá, que estavam falando com Deus, era ele mesmo que estava preparando tudo, como ele ia enganar o povo, como ele ia ter aquele povo para ele até os dias de hoje. Ele precisava de um povo para seguir ele e seguir a lei dele. Hoje, todas as guerras que você vê no mundo é por causa dele, os mandamentos dele. A religião do islamismo manda matar o judaísmo. Os judeus mandam matar os islãs. E aí o espiritismo mistura toda a religião. Antigamente quem matava, para você ver que absurdo, era a católica perseguindo evangélico. E no passado, judaísmo e islamismo. É um absurdo isso. Todo o mal, é bem claro, todo o mal vem de Israel, do diabo, Satanás, Moisés. Ele deu as ordens para matar o Messias, ele deu a ordem para matar todo mundo. Gentil, igual muitos irmãos, infelizmente, meio contaminado, ainda insiste em dizer que os judeus é o povo do nosso pai. Sendo que claramente o Messias é galileu. Da Galiléia. Os judeus mataram ele porque ele não era judeu, ele era galileu. Nas escrituras antigas diz bem claro, olha, o Messias não virá da descendência de Davi? E aí as outras pessoas dizem, mas esse é da Galiléia. Então há uma confusão que eles fizeram ali. E ali, quando as pessoas dizem que o Messias é descendente de Davi, se você analisar, José era descendente de Davi. Para o Messias ser filho de Davi, José tinha que ter relação com Maria. Exatamente, é verdade. Olha o absurdo que eles fizeram. Mas as pessoas têm preguiça. Têm preguiça de pensar. O Robert, até mesmo quando o Moisés ele tá lá, o próprio Israel, vamos dizer assim, foi lá salvar o povo lá, o que acontece? Ele falou assim, olha, para Faraó, deixa a gente ir para a gente sacrificar no deserto. A intenção deles, o Robert, não era só apenas sair de lá, mas era sair e sacrificar no deserto. Novamente, fazendo sacrifício. E o pai não pediu. Então eu creio que naquele momento, Robert, quando começou a fazer sacrifício, começou lá com Caim, era o próprio Satanás falando assim, olha, Messias, se você descer aqui, é isso aqui ó, que vai acontecer com você. Então a gente vai ficar lembrando você todo dia a gente vai lembrar. Ia lá e sacrificava. Pode ver que eles queriam o primogênito, né? O perfeito, né? Então, tá bem claro. Mas as pessoas, é tão complicado isso, que eu explico para as pessoas. Mas, no caso do sistema religioso, ela não consegue se libertar disso. Eu disse, se não morrer e nascer igual uma criança, nunca vai conseguir enxergar o que a gente enxerga. É verdade. Se não morrer, quando morre, você não pode trazer uma bagagem do sistema religioso com você. Qual é o exemplo?
Quando uma criança nasce, ela nasce pura, sem pecado, perfeita. É assim que o nosso Pai quer que quando as pessoas descobrem a verdade, seja igual a criança, pura e perfeita.